Ô Vicente, esse conceito de momento é uma parada e tanto, hein? É mesmo. Olha, uma pequena força pode ser transformada num grande momento. É verdade. Ó, esse macaco aqui tem a ver com esse conceito, não? Ó, pensa bem. Eu venho aqui, faço uma pequena força e consigo levantar esse carro que tem uma massa e tanto, rapaz, ó. É verdade. Agora, o macaco já é um sistema um pouco mais complicado, né? Mas, na verdade, tem um ótimo exemplo disso num instrumento que o homem usa desde a antiguidade e que é um bom exemplo dessa história de momento. Não vai dizer que é uma alavanca. Exatamente, uma alavanca. Imagina que alguém quer mover uma pedra com o auxílio de uma alavanca de 1 metro, mais ou menos. Sei, tô imaginando, Tá imaginando? Uhum. Então, para fazer isso, ela apoia a alavanca sobre uma pedra menor que está a 20 centímetros da pedra grande e faz uma força de 40 kgf perpendicular à alavanca. Ah, então a alavanca vai girar em torno da pedra pequena, que vai ser o centro do giro, não é isso? Isso! Agora, o momento da força aplicada pela pessoa deve ser igual ao momento da força que a barra vai exercer sobre a pedra lá do outro lado da barra. Então fica assim: a força aplicada sobre a pedra, que a gente não sabe e vai chamar de F, vezes a distância da pedra maior até a pedra menor, que é 0,2 metros, tem que ser igual à força que a pessoa aplica, que é 40 kgf, vezes 0,8 metros, que é a distância da força aplicada ao centro de giro, que é a pedra pequena. Isolando F e fazendo as contas, a gente chega ao seguinte resultado: F é igual a 160 kgf. Quer saber de uma coisa? Depois dessa boa noção da grandeza momento, rapaz, tem um assunto que me deixa com a pulga atrás da orelha. O que é? O equilíbrio, Vicente. Não é? Ó, o equilíbrio. Ó, repara. Bem lembrado, Gil. Bem lembrado. Ó, aqui, ó. É, rapaz, ó. Equilíbrio. Eis aqui uma situação de equilíbrio. Duas crianças puxando uma caixa com a mesma força, na mesma direção, só que em sentido contrário. Ou seja, a força resultante é igual a 0 e a caixa fica aí, paradinha. Agora, será que basta que a força resultante seja igual a 0 para que a caixa fique em equilíbrio? Vamos ver? Aí, viu? Nesse caso, a força resultante também era igual a 0, só que isso não bastou. A caixa não ficou parada, ela girou. Então, afinal, o que será que é necessário para que um corpo fique em equilíbrio? Bom, vamos lá. Para que um corpo fique em equilíbrio, são necessárias duas condições. Primeira, a soma de todas as forças que agem sobre o corpo seja nula. E segunda, a soma dos momentos dessas forças com relação a um ponto também tem que ser igual a 0. É isso mesmo, Maristela? Tá perfeito, Rosinha, mas dá uma olhada nesse exemplo prático para você entender direitinho. Olha só, aqui eu estou com 3 bolas iguaizinhas que estão penduradas nesta barra aqui. A distância entre cada uma dessas marcas é de 10 centímetros e a barra está presa exatamente pelo meio, certo? O problema é o seguinte: onde é que eu tenho que pendurar esta bolinha aqui para que a barra fique completamente em equilíbrio? Bom, vamos imaginar que cada bolinha dessas pesa 1 Newton. Newton é a unidade de força usada pelo sistema internacional. Bom, deixa eu ver. É melhor fazer um esboço do problema. Eis aí o esboço do problema. Bom, para a barra ficar em equilíbrio, a primeira coisa que tem que acontecer é que a soma das forças deve ser igual a 0. Bom, são 4 forças envolvidas: F, F1, F2 e F3. Vamos supor que as forças dirigidas para cima são positivas e as para baixo negativas. Então fica assim: F menos F1 menos F2 menos F3 é igual a 0. F1, F2 e F3 são negativas porque estão dirigidas para baixo. Agora é só substituir os valores e chegamos ao resultado. F é igual a 4 newtons, o que é muito lógico, afinal é o fio que aguenta o peso das 4 bolas. Mas falta ainda a segunda condição para o equilíbrio. A soma dos momentos das forças também deve ser igual a 0. Bom, vamos chamar de M, M1, M2 e M3 os momentos das forças e combinar o seguinte: o sentido horário de rotação é positivo. A força F3 é a única que faz a barra girar no sentido horário.
E repare que a força F não faz a barra girar, já que está aplicada no ponto de suspensão. Então, fica assim. F3, D3, menos F2, D2, menos F1, D1 é igual a 0. Aí é só substituir os valores. Lembrando que D3 é a distância que a gente quer descobrir. 1 vezes D3 menos 2 vezes 0,1 menos 1 vezes 0,3, que dá 0,5 metros. Traduzindo, a gente precisa amarrar a esfera a meio metro do ponto de suspensão. Olha só, confere. A barra está equilibrada. Quer dizer então, Maristela, que para resolver os exercícios de equilíbrio é só checar essas duas condições e ver o que está faltando? É, mas nesse caso que a gente acabou de resolver, o peso da barra foi desprezado e nem sempre isso é possível. Por esse motivo é que a gente tem que saber o que é centro de gravidade. É centro de gravidade? Centros de gravidade é o ponto de aplicação da força-peso, ou seja, é como se o peso do corpo estivesse todo concentrado nesse ponto. Com uns exemplos fica fácil de entender. O centro de gravidade de uma bola fica no centro da esfera. A mesma coisa acontece com o centro de gravidade do cubo. Numa chave, ele fica mais perto da parte que gira a porca. E no ser humano, fica aproximadamente na altura do umbigo, na parte interna do corpo. Agora já dá para encarar qualquer exercício. Agora dá. Mas é melhor a gente fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu nessa teleaula. Não é uma boa? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Nessa teleaula, você conheceu uma grandeza que está associada à capacidade de uma força girar um objeto, o momento da força ou torque. Viu que essa grandeza depende do valor da força e da distância dessa força ao centro de giro, que pode ser definida da seguinte maneira: M é igual a F vezes D vezes seno de alfa. Viu também que para que um corpo sujeito a forças permaneça em equilíbrio, é necessário que a soma de todas as forças e também a soma dos momentos das forças que agem sobre o corpo sejam nulas. Por último, você aprendeu o que é centro de gravidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e manjar ele de trás para frente, sabe qual é a minha dica? Já sei. Estudar, estudar e fazer exercício. É isso aí, livros de estudo. Até a próxima. Até a próxima. Aqui precisa guardar. Eu acho que precisa guardar aí.